Saudações, ouvinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos. Hoje é dia hoje é dia 3 de fevereiro. O meu relógio é que está com as datas ao contrário. Hoje é dia 3 de fevereiro. São de momento 18h07 da tarde e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Como podes ter percebido nos primeiros 19 segundos deste episódio, aproveitei para descer, dar o arranque no carro e gravar para o podcast. Se me apetecia estar aqui, nem por isso. Hoje, especificamente, eu andei o dia todo a procrastinar gravar este episódio, mas aqui estou eu a fingir que nada se passa dentro do meu hobby, a ver os vizinhos todos a cirandar dentro da praceta. Muita confusão, poderia ter vindo aqui num outro momento, mas está-se bem. Como queria o compromisso de todas as sextas-feiras publicar um episódio, aqui estou eu, não é? A ver a minha vizinha a passear os seus 4 canis, a ver o vizinho mecânico a tratar do carro de outros, a ver vizinhos a entrar e a sair. Enfim, são 6 da tarde e está tudo a voltar para casa uma sexta-feira. Na semana passada, o episódio foi sobre eu utilizar cores e isso para mim representar uma melhoria na minha saúde mental. Talvez eu não me tenha explicitado? What? Talvez eu não me tenha explicado muito bem na semana passada o porquê de ser um detalhe tão importante. A verdade é que eu lembro-me de, durante muito tempo da minha vida, não conseguir sentir-me à vontade dentro de cores, porque para mim era demasiado exagerado, tendo em conta a visão meio deprimida e ansiosa que eu tinha da vida, só que não o reconhecia. E para mim foi um progresso, primeiro de tudo, ter noção de que nem tudo está bem. E outro ponto bastante importante foi ter começado a utilizar cores e isso ser bombástico em todos os sentidos. Hoje, por outro lado, eu quero falar sobre a minha mania de querer saber tudo e como é que isso fala mais das minhas inseguranças do que propriamente de todo o leque de conhecimento que eu possa vir a ter. Isto para mim foi um choque na terapia, na realidade. Quando eu me dei conta de que ser sabichona era um método de defesa dentro da sociedade e em todos os meios onde eu pudesse estar, seja meios de família, seja meios de amigos, seja meios do que quer que seja, foi bem chocante para mim perceber que eu só me dava o trabalho de querer saber tudo para mascarar a insegurança que eu sentia ao não saber nada. Porque, parecendo que não, nos meios onde eu cresci, seja na escola, seja onde for, não saber nada é sinónimo de burrice e ainda para mais sendo uma mulher negra, essa questão é ainda mais agravante porque eu confesso que nunca quis ser associá-la às pessoas negras de pouca literacia, porque eu cresci na escola a ouvir bocas muito desagradáveis desse género, elogios que estavam com muitas críticas por detrás, mas que, como era um elogio direcionado para mim, eu não ligava muito às questões mais graves dessa cena. Então dizerem-me, eu pensei que tu fosses como os outros, mas afinal és diferente, afinal és inteligente e és dedicada.
e os olhares e tantas outras coisas. Mesmo no meio familiar e de amigos de família, tipo, haver toda esta crítica porque os africanos são mais burros ou porque os africanos não se sabem desenrascar tanto quanto os europeus, quando na realidade não é bem assim, são só estereótipos que nos foram incutidos mentalmente, não é? E que se vão perpetuando com o tempo porque dá jeito que seja assim. E eu, numa de me defender do mundo e de todos, fazia de tudo para não ser vista como a preta burra ou a preta desinformada ou a preta... enfim, o que quer que as pessoas viessem a pensar. E sinceramente, ser sabichona dá muito trabalho e chega até a ser preocupante porque agora, prestes a fazer 25 anos e com a mentalidade que tenho, eu não acho normal alguém querer saber tudo sobre o mundo. Tipo, é bom sermos curiosos, é bom querermos saber mais ou menos como é que o mundo funciona, mas querer estar constantemente em cima da informação e do conhecimento só para não fazermos figuras de parvos fala muito das nossas inseguranças. E eu sempre fui muito insegura nesse aspecto. Eu sempre me quis manter informada porque no meio dos amigos, quando eles se metiam a falar de assuntos que eu não percebia, fazia-me muita confusão eu não saber, porque eu queria participar da conversa, só que não sabia como participar da conversa, porque não tinha as informações necessárias para participar da conversa. Mal sabia eu que bastava baixar a guarda e admitir: epá, eu não estou a perceber patavina do que é que vocês estão para aqui a discutir, mas gostaria de saber um pouco mais, será que me podem contextualizar? Porque das poucas vezes em que eu fiz isto com certas pessoas, eu lembro-me de haver umas quantas que se riam e que perguntavam: como assim tu não sabes, mas tu és a Carol, deverias saber, supostamente não sei o quê. E essas bocas não facilitam. Não facilitam. É uma maneira de reforçar aquela imagem que eu criei para o mundo de querer saber tudo e de estar sempre informada, e associarem-me a isso só levava a que eu continuasse a alimentar esse meu lado de sabichona. Eu sou uma pessoa estupidamente inteligente e esperta também. Eu tenho noção disso. Eu sei que foi uma consequência de eu sempre ter sido estimulada a estudar e a ser a melhor e a querer sempre estar no topo. Então, querendo ou não, eu acabei por desenvolver inteligência e eu sou naturalmente curiosa. Eu ouço desde miúda que eu mexia em tudo o que me aparecesse à frente porque eu gosto de saber como é que as coisas funcionam. Até hoje, se me derem algo para as mãos, das duas uma, ou eu desmonto tudo aquilo para ver como é que funciona, ou então eu pesquiso para saber o que é aquilo e como é que funciona. Então, qual é que é a diferença de ser sabichona, hardcore e ser uma pessoa curiosa? Eu acho que, da minha experiência, a diferença é que eu agora direciono a minha energia para os assuntos que realmente me interessam. Eu sinto muito isto no mundo dos livros. Eu durante muito tempo forcei-me a ler livros de determinados assuntos porque toda a gente estava a ler e porque muitos dos meus amigos percebiam daqueles assuntos e eu não queria ficar para trás, porque as pessoas das redes sociais estavam a falar e a sugerir e se eu tinha aquela ideia de que se eu lesse aqueles livros, se eu visse aqueles vídeos, se eu visse aqueles filmes, eu chegaria no patamar de um suposto sucesso que aquelas pessoas estavam a querer vender.
Mas não resultava, porque eu metia-me a ler as coisas e achava uma seca tremenda e uma perda de tempo. Por isso é que há muita gente que não gosta de ler, há muita gente que não gosta de certos filmes, há muita gente que não gosta de certos conteúdos, porque elas forçam-se a consumir aquilo. E comigo não foi muito diferente. Eu forçava-me a ler livros de, sei lá, política, para tentar contextualizar-me e porque eu, de mim para mim, pensava que não era correto o mundo estar como está, o planeta estar com tantas problemáticas sociais e eu nem sequer saber distinguir o que é socialismo de comunismo ou que diferentes partidos é que existem em Portugal para eu poder tomar uma decisão acertada. Claro que são informações relevantes, mas como é que isso é realmente relevante na minha experiência? Como é que estar constantemente a estudar sobre isso, principalmente em fontes que para mim são prazerosas, como é que isso me vai preencher enquanto pessoa? E atenção, é um assunto que realmente me interessa e que é bastante valioso para a nossa sociedade se nós quisermos realmente ter uma posição, seja do que for. Só que a verdade é que está tudo tão categorizado e estamos tão habituados a colocar tudo dentro de gavetas que por vezes uma palavra maldita ou uma postura num contexto errado já promove um rótulo, tipo, porque aquela pessoa disse isto, então ela é de partido X ou ela segue esta ideologia e, to be honest, acaba sempre por estar tudo um bocado misturado. Eu acho que é um bocado, não diria errado, mas acho que é um bocado precipitado nós estarmos constantemente a colocar tudo dentro de gavetas, etiquetadas e dizer que isto é assim, isto é assado. Não há essa necessidade. Para mim, e tendo em conta a minha experiência dos últimos 2 anos em terapia, passou a ser muito mais fácil de entender a natureza humana a partir do momento em que eu percebi que nós somos seres humanos, primeiro de tudo, e depois é que vem tudo o resto. Só que com o tempo isto acabou por se misturar, então é muito mais fácil dizermos eu sou do partido X, eu sou do clube Y, eu sou da escola Z, do que propriamente dizer eu sou um ser humano carregado de ansiedades e sou sabichão ou sabichona, porque é uma maneira de mascarar as minhas inseguranças. Eu pesquiso sobre política. Claro, eu descobri que o meu meio de entender melhor esta questão da política e dos partidos sociais e das ideologias e filosofias e tudo mais é através de vídeo, por exemplo, documentários, séries documentais, do que propriamente livros. E para mim agora faz muito mais sentido porque eu olho para o mundo e as minhas prioridades estão completamente diferentes. Não é como antigamente, que os meus interesses eram outros e ter tentado forçar isso levou a que eu pensasse muitas vezes que eu era apesar de ser uma pessoa inteligente, fazia-me sentir burra. Porque como assim eu não estou a conseguir perceber este assunto? Como assim eu agora vou querer falar sobre isto com os meus amigos e não me vou conseguir posicionar porque eu não percebo patavina, porque quanto mais eu forço, pior é a experiência. Sinceramente, a melhor coisa que me aconteceu foi perceber que ser sabichona não era um bom sintoma. Até rimei. Eu nasci para ser poeta, isso sim. E nem trouxe lenços de papel, estou com o nariz todo úmido. Ai, este inverno está a dar cabo de mim. E eu acho que eu nem sequer tenho lenços aqui no carro. Ai, minha nossa.
vou ter de... Nem sei o que é que eu vou ter de fazer. Depois eu também tirei umas notinhas. Eu não sei se este episódio está a fazer sentido e a direção do microfone mudou, porque eu tirei umas notinhas no Notion. Por isso é que dá muito mais jeito às vezes gravar no computador, porque eu vejo as coisas no Notion do telemóvel e fica muito mais fácil. Está a começar a chegar aquela altura do dia em que eu fico cheia de frio, a tremelicar que nem posso. E é horrível. Este inverno tem dado cabo de mim. Deixa eu ver. Acho que está aqui. Na realidade, este deveria ter sido o terceiro episódio desta saga de desmistificação do meu ser. Ai, o meu pai chegou agora. Vai-me perguntar o que é que eu estou aqui a fazer. Acho que ele nem me viu. Este episódio sobre querer saber tudo deveria ter sido o terceiro nesta saga. Porque antes disso eu queria falar sobre os gurus. Então eu acho que vou deixar isso para o próximo episódio. Mas a notinha que eu tinha aqui sobre a necessidade de querer saber tudo é: não só para mascarar o medo, inseguranças e falta de confiança, como para garantir que não era vista como uma preta burra sem escolaridade ou qualquer interesse pelas atualidades sociais. Isto, obviamente, é o efeito que a discriminação e o racismo têm na vida de uma pessoa que é intitulada como diferente dentro dos preconceitos sociais. Engraçado como tudo isto, agregado à minha educação familiar, escolar e entre amigos, me moldou em alguém super desconfortável na própria pele e mente, duvidando das minhas capacidades e lugares na sociedade. O que sei não deveria ser posto em causa e o que não sei, menos ainda. Vou tentar rodar o ecrã do telemóvel para o áudio ficar melhor. Onde é que está isto? Está aqui. Será que vai rodar? Rodou! Muito bom. Agora o áudio deve estar muito melhor. Se eu não tiver aqui a mão no microfone. Vou retomar. O que sei não deveria ser posto em causa e o que não sei, menos ainda. Saber coisas e querer demonstrá-lo nas coisas mais pequenas muitas vezes funcionou como mecanismo de defesa, uma afirmação da minha inteligência que a cada dia faço por compreender e moldar em diversas áreas, sobretudo se forem do meu interesse genuíno. Foi o que eu disse há pouco tempo. A energia que eu dispensava a querer aprender um assunto fora de um contexto temporal e que não fazia parte dos meus interesses iniciais, levava a que eu tomasse decisões muito precipitadas sobre mim mesma. Ou seja, se eu não estivesse a compreender, eu era burra, eu é que não sabia, eu nunca na vida iria compreender, porque aquele assunto não é para mim e na realidade não tem nada a ver. Eu sinto que se eu direcionar a minha energia num assunto que me interessa, vai sair muito melhor e lá está. Eu posso querer saber sobre bananas para mim e isso não ser útil para os outros, mas desde que seja útil para mim e que não magoe ninguém à minha volta, porque não querer saber só de bananas? Nunca tinha parado para pensar no gasto energético que implicava devorar informações muitas vezes desnecessárias só para engordar uma gaveta no cérebro que pudesse vir a ser necessária num convívio ou questionário aleatório qualquer. O tempo que decidia a essas inutilidades, entre aspas, teria sido muito melhor aproveitado se eu tivesse canalizado no que me apaixona e no qual, por esta esperteza, já me afoguei, frustrei e quis desistir por usá-lo como ferramenta de afirmação de que domino ou deixo de dominar. Em vez disso, criei personas que esgotaram a minha energia vital, cansei-me nesta correria e, nos tempos atuais, não tenho feito mais do que me redescobrir em aspectos que tomei por garantidos. Nos tempos atuais percebi que só interessa saber verdadeiramente de uma coisa para só depois mergulhar por aí. Sobre mim, quem sou e o que faço como expressão passada, presente e futura. É o que eu digo, eu nasci para ser uma poeta.
Sobre a questão de gurus, eu vou falar no próximo episódio, portanto, este vai ser o gancho do episódio que vem a seguir, pois tem um bocado a ver. Porque que personagens são os gurus, se não pessoas que acham que dominam de um determinado assunto para transpô-lo para alguém que acha que precisa daquela informação na vida, que precisa daquela mudança, que não pode viver sem aquela transformação, e ao tentar aplicar essa transformação num momento super desconectado, acaba por se frustrar porque não está no momento certo, ou aquela experiência não é para ela. Então a cultura dos gurus é um bocado estranha. E uma das coisas que o meu terapeuta me dizia era que eu tinha esta personalidade meio guruesca, e sinceramente concordo uma beca com ele, porque tudo o que eu tentava dizer ou fazer, com base na minha inteligência e na minha esperteza, era, lá está, passar a imagem de que eu percebia bué de um assunto e queria que as pessoas viessem atrás de mim porque eu percebia bué daquele assunto. E sinceramente é bué cansativo. E eu percebo muito melhor agora porque é que certas pessoas escolheram deixar de se dar comigo ou passar menos tempo comigo, porque realmente é esgotante. E falo delas para mim como falo de mim para elas. Mas a questão não é apontar o dedo nem acusar ninguém, porque lá está, não resulta. E se não resulta, para que continuar a insistir? Isto tudo, este tema também vem muito associado àquilo que vou observando nas redes sociais e que acaba também por estar muito conectado. Só que eu acho que muita gente não para pensar nisto, pelo menos da maneira como eu estou a fazer, do género admitir que ser-se sabichão ou sabichona é uma persona. Nos tempos da faculdade, no tempo da praxe, inclusive, porque eu participei da praxe, mas nunca praxei ninguém, a minha alcunha era sabichona. Porque eu queria tanto ser aceite e não queria sofrer represálias na praxe. E atenção que a minha praxe da minha faculdade foi super soft, comparando com aquilo que eu observava e ouvia. Eu queria tanto ser aceite e não queria ser praxada a 200, que eu memorizei todos os cumprimentos de toda a gente e era a pessoa que gritava mais para garantir que o grupo não sofria represálias. E eles, obviamente, que se deram conta dessa energia e intitularam-me de sabichona. E eu senti-me muito orgulhosa disso até há pouco tempo, quando me apercebi de que ser sabichona afinal não é assim tão positivo como eu queria acreditar que fosse. Porque lá está, é só um mecanismo de defesa e de querer ser aceito e validado. E como eu estou a sair dessa onda, eu ainda vou surfando nessa onda, só que a onda está cada vez mais pequena, devido ao trabalho que eu fui fazendo na terapia, e está cada vez mais pequena também porque eu já não quero dispensar energia em querer ser aceito por pessoas que não fazem sentido para mim, eu não faço sentido para elas. E a partir do momento em que nós temos de nos esforçar muito a estar com alguém que não quer estar assim tanto connosco, qualquer coisa está mal, não é? E estando mal, eu acho que alguém tem que tomar uma atitude para que, não é, as coisas fiquem bem, não naquela dinâmica, mas na experiência individual de cada um. Como eu comecei por dizer neste episódio, não me apetece nada estar aqui a falar, mas já falei para caraças. Eu nem sei quanto tempo é que passou. Também não... 25 minutos. Também não tenho muito mais a dizer. Posso vir a querer dizer no próximo episódio. Espero que já esteja muito mais bem disposta e com muito mais energia e disposição
para vir falar, mas sinto que disse o essencial e o suficiente para vos colocar a pensar, para te colocar a pensar. Eu tento muito criar esta afinidade entre pessoa e pessoa, porque eu duvido muito que alguém ouça o meu podcast em grupo, porque ouvir podcasts é uma atividade individual. Eu sinto bem isso, pelo menos comigo, sou eu e os meus fones, quando estou a ouvir podcasts. Embora não esteja muito na onda de ouvir podcasts, eu sinto que é uma atividade bem individual. Então quando eu estou a gravar, eu quero ter a certeza de que eu estou a falar de mim para uma pessoa singular. Então não gosto de generalizar no tratamento, do género de vos falar, eu gosto de te falar. Então espero que o pouco que eu disse tenha sido de alguma forma qualitativa e te tenha colocado a pensar sobre aspectos da tua personalidade que na realidade são mecanismos de defesa e métodos de aceitação exterior, porque eu acho que lá vem a carrinha do pão. Oh my god, é sempre esta hora, 6h34. Eu questiono-me se existe alguém que compra realmente este pão. Eu ouço esta carrinha desde os tempos da quarentena e eu não sei se alguém compra o pão daqui. É na palma da mão. Ai, caraças, pá. Agora tenho que esperar que a carrinha se vá embora para eu continuar a falar. Esta carrinha agora fez-me lembrar as carrinhas de gelado que andavam de bairro em bairro, de cidade em cidade, de rua em rua, de praceta em praceta, em todos os lados da cidade, para distribuir gelados. Eu ainda cheguei a comprar uns quantos, lembro-me bem, que eu tinha que estar bem atenta porque eu vivo num terceiro andar, sem elevador. Eu tinha de estar bem atenta na janela, à espera da carrinha, e assim que eu visse a carrinha entrar na praceta, eu tinha que descer, bem rápido, para conseguir comprar o gelado, porque senão a carrinha basava. Era muito mais fácil quando estava na casa da minha avó, porque a minha avó vive num resto de chão, então era só tipo abanar a mão na janela. E ou o senhor vinha ter connosco à janela, ou nós, por ser num resto de chão, íamos super rápido ter com ele ou com ela, já não me lembro se era um motorista ou uma motorista, já me dispersar. Eu estou a tentar criar temas específicos, não é bem criar, mas surgir com temas específicos e não fugir muito deles, como costumava, como às vezes costumo fazer, porque ainda acontece. Por exemplo, está a acontecer agora. Eu tenho tentado surgir com temas bastante específicos e não fugir deles, não só para não me alongar nos episódios, mas também para explorar muito melhor os temas que estão em cima da mesa, porque eu tenho objetivos muito claros para este ano enquanto criadora de conteúdo e eu sinto que tenho tanta coisa para dizer nesta postura que tenho vindo a desenvolver nos últimos tempos e com esta nova visão que eu também não quero guardar só para mim. Eu sinto que partilhar, e aprendi isto na terapia, eu sinto que partilhar é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque não só estou eu a pensar e a descobrir coisas novas sobre mim e sobre a minha maneira de pensar, como também estou a acrescentar no teu pensamento, e isso é bem bonito. Eu acho que essa partilha é muito bonita. Como é que costumam dizer? Simbiose? Acho que é simbiose. Não sei. Depois tenho que pesquisar. Lá está. Agora fiquei com aquele bichinho de sabichão aqui. Vai pesquisar o que quer dizer simbiose. Mas acho que é simbiose. Agora tenho que ir pesquisar. Fogo, pá. Eu tento, mas eu não consigo. Parece um vício. A simbiose pode ser definida como uma associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes. Pois, eu acho que é isto. Que é tipo uma espécie de troca entre dois seres. Este telemóvel está a voar do volante. Enfim, eu vou subir porque eu estou a começar a ficar com vontade de fazer xixi. E comi aveia, e eu, sendo sensível a cereais, já se sabe o que é que vem aí. Espero que tenhas gostado deste episódio, espero que tenha feito sentido para ti de alguma maneira. Qualquer dúvida, questão, sugestão, eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é das poucas redes sociais que eu uso hoje em dia. Também vou deixar o link do blog,
podem consultar e ver ali as coisas que escrevo, o podcast. Tenho de organizar a página das minhas pinturas ainda, mas brevemente ela há de estar disponível. O meu livro, um planner que andei a fazer e que quero recuperar nos próximos tempos. O Goodreads, enfim, está lá tudo exposto, lindo e maravilhoso. E o que mais é que eu tenho para dizer? Eu acho que é só isto. É sexta-feira, mano. Vai curtir. A curtir a sexta-feira, seja vendo vídeos, seja vendo filmes. Eu nos últimos 2 dias tenho sentado antes de dormir e visto um filme e tem sido bué fixe porque vai-me ajudar a recuperar uma rúbrica que eu tinha no blog, que era o Box Office 3 dias, 3 filmes, 3 sugestões, que é tipo um cartaz em que eu junto 3 filmes e sugiro às pessoas. E eu acho que o melhor dia para isso sair é ao domingo. Portanto, fica atento e atenta ao meu blog, porque provavelmente no domingo vai sair assim um mini cartaz dos últimos 3 filmes que vi e que quero partilhar, obviamente. Seja pela positiva ou pela negativa, porque somos pessoas diferentes, então havemos de gostar de coisas diferentes. Beijinhos e abraços. Vemo-nos por aí.